Conforme eu havia falado para vocês, acaba de chegar então aqui na rádio, no estúdio, o meu amigo, meu irmão, músico, né, autoral, músico. Eu conheço como Marcelo, mas ele é conhecido como Jack Lobo, Marcelo Jack Lobo. Ele usou seus nomes aí como Jack Lobo e seus fantasmas, né? Então, ele está presente aí. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela presença. Tudo bem com você? Não está saindo aqui nada. Tudo bem com você? Tudo. Obrigado pela presença. Mas não... Então, vai falando. Tá? E aí, então, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu convidei você aí, né? Convite. Um dos músicos mais tradicionais, não apenas Agora tá super alto. de toda a região, né? De toda a região. Marcelo. Obrigado. Você ainda, Marcelo, conta para nós um pouco aí. Você é músico autoral, né? E como é que surgiu a música na tua vida? Bem, eu acredito que por causa da influência do meu pai e da minha mãe mesmo, porque eu nasci em 1971, né? Nessa época aí o meu pai e a minha mãe eram jovens, assim, de 20 e poucos anos, né? Sim. Eu já tinha um irmão, que eu não nasci, né? Sim. Nasceu em 70. E eles, pela idade deles, eu acho que meu pai tinha o quê? Uns 22, 23, minha mãe uns 20. Certo. Eles escutavam discos, que era LP compacto. Sim, do nosso tempo. E o LP compacto, meu pai era considerado um colecionador. Ele gostava muito. E ele era bem eclético, assim, até mais ele pendia bastante para o inglês e para o rock. Então o que ele mais ouvia, assim, que dava mais quantidade, era Beatles, Creedence, Elvis, Bob Dylan, essas coisas. E aquilo ali, eu acredito que mesmo hoje em dia é científico isso, tu tá na barriga, tu escuta. Sim, escuta. E aí eu não sabia falar. Eu não sabia falar, mas eu dizia para ele: Tibé. Eu queria ouvir Get Back, dos Beatles. Get Back. Isso. Então eu já gostava. Mas que idade você tinha? Recém-nascido. Não. Mas aí depois, aquilo ali, eu fiquei sempre querendo mexer naqueles discos. Eu vi aqueles discos, aquilo ali me fascinava. Sim. Ficar olhando capinha, nome de gravadora, nome de música. E aquilo ficou para sempre, né? Querer... Aí tu começa a ver as palavras, os nomes das músicas em inglês, saber o que significa, o que significa essa banda, e começa, naquele tempo, né? Sim. Revistas, né? Jornais, fotos, e a coisa vem se desenvolvendo até hoje. Certo. Que eu passei a tocar, vamos dizer assim, né? Eu ganhei um violão quando eu tinha 14 anos. Daí... Não, mas só para eu esclarecer, os seus pais eram músicos ou só ouviam? A minha mãe, sim, ela canta, toca teclado e tal. O meu pai é o legítimo consumidor de música. Sim, então você teve uma influência mesmo. Sim, e o irmão da minha mãe, no caso, o Anderino, é o irmão mais velho dela. Sim. Eu tô com a guitarra dele hoje, né? Ele já é falecido. Eu herdei a guitarra. Ele foi um guitarrista profissional ali antes de eu nascer, durante o período que eu era criança. Eu lembro daquele cara estranho, assim, quando eu estava crescendo. Meu tio, que ele tinha um bigodão e um cabelo comprido. E ele andava para cima e para baixo com guitarra e um monte de cabeludo. Era o antigo Rito, não? Ele vivia de música. Literalmente, ele tocava em bailes, isso aí no caso anos 70, né? Os bailes que ele fazia eram reuniões dançantes e as músicas eram instrumentais. E ele era um solista de guitarra. Então eles faziam músicas estilo Shadows, Ventures, Incríveis. Sim. Né? Aquele estilo ali. E também, daí eu era fã dele, que meu tio é meu tio favorito. Eu ia na casa dele e ficava mexendo o saco, toca violão, toca guitarra, toca violão, toca guitarra. Certo. E aí eu fui obrigado a
depois eu queria muito, eu quero um violão, quero um violão. E quero um quando violão. surgiu esse primeiro violão? Ah, minha avó, a mãe do meu pai, aí de tanto encher o saco de todo mundo, não tinha dinheiro, né? Uhum. Até hoje, né? Não tem. Até hoje não tem, naquele Não tempo temos, não né? tinha nem dinheiro nem escolha, né? Tu pedia as coisas. Sim, sim. Aí a minha avó, essa mãe do meu pai, ela deu um violão para esse meu irmão mais velho. Sim. Ele é o mais velho, 1 ano e meio, né? Como era o nome dele? É Márcio. O Márcio, tá. Inclusive, ele também é compositor, né? Uhum. Ele não é artista, Só compõe. ele é compositor. Mas ele compõe letra e música ou só letra? Letra, música, Tá. toca instrumentos, Mas mais vamos- de um instrumento, Vamos mas pra tua parte. porque ele não é um artista, porque se tu filmar ele tocando, ele se esconde atrás do armário. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Ele vai para baixo do sofá. E aí você pegou o violão dele. Não, ela deu um para cada. Ah, um pra cá. Aí a gente foi atrás ali, aprendeu o que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, Sim, esse sim. negócio, e 2 meses, 3 meses, aproximadamente, que a gente tinha violão, a gente fez umas 5, 6 músicas, assim, com uma meia dúzia de notas, acordes que a gente aprendeu. Sim, sim. E no início de 1986, um pouco antes de eu fazer os meus 15 anos, que eu e ele compomos em parceria Marcas na Estrada. Tá, mas aí você, assim, como é que surgiu? Você estava tocando violão e compondo, conforme você disse, né? Mas quando é que surgiu no caso ali, o solo e você começou tocando primeiro música dos outros e depois passou para autoral ou foi tudo junto? Não, comecei escutando música dos outros, né, óbvio, Sim. e compondo. Comecei compondo. Começou a compor. Sim, Ah, os primeiros anos ali que eu estava aprendendo violão, sim, inclusive eu nem tentava tocar música dos outros, nem queria. nem queria. Uma lá que outra, daí algum amigo ensinava, toca aqui o Hotel California, toca aqui o, né? Entendi. Aí eu fazia para aprender aqueles acordes, aquelas influências ali, mas nem reproduzia para ninguém, Sim, era sim. só para mim. E em 1990, que daí de tanto meu tio, esse que era músico, falar que ele, você é muito relaxado, Imagina. você tem muito potencial e O chão de você orelha. mas não vejo você estudando a música e tal. E aí ele me deu um conselho, assim, de que ele fazia isso muito bem, né? Ele já é falecido, né? Faz 3 anos que ele faleceu. Ele tinha uma prática, ele botava um vinil Sim, e pegava o violão. Tava tocando lá, vamos supor, Beatles, sim. né? Aí ele pegava o violão, saía tirando as notas, assim, Ah, tirava de ouvido. de ouvido. Tá. Aí ele ia pro solo, mesma coisa, vocal, tem essa outra voz, tem isso aqui, tem aquilo ali, tem... Ele era Para mim aquilo, amplificador e eu olhava equalizador. ele fazendo aquilo, É. e eu já era assim, eu comprava uma revistinha da Som 3 na banca, abria ela e tava ali as cifras. Velhos tempos, velhos dias. Aí, olha só, né, lia ali tudo prontinho, tudo mastigadinho, entendeu? Sim, sim. E eu vi ele fazendo aquilo, eu achava que aquilo era uma bruxaria. Na minha cabeça, esse cara é um bruxo, nasceu com aquele dom. Sim, Que é uma coisa que eu não digo que a pessoa não nasça com a influência e alguma facilidade para algumas coisas, senão todo mundo Sim. faria a mesma coisa. claro. Mas tem também a questão que se a gente não corre atrás, por mais talento que tem, ele não vai espremer que nem uma espinha. Não, assim. não vai desenvolver. Porque sabe quando que eu aprendi a fazer guitarra solo? Quer dizer, até hoje eu não aprendi. na verdade. Quando surgiu a guitarra e como é que começou o solo? A guitarra surgiu já sendo Jack Lobo ali, eu estava fazendo tudo violão, solo de violão, eu fazia eu criava os solos de violão Sim, sim. para as minhas músicas, e aí minha influência ali que eu estava botando, as primeiras que eu consegui gravar ali, já nos anos 2000, né? Certo. Foi Riozinho, que era nessa country, eu criei os solos para violão. Entendi. Depois veio aquela história de fazer o blues da Essa é Cachoeirinha, tudo autoral. Tá. O blues da Cachoeirinha também eu queria botar o meu solo de violão.
E aí quanto mais o pessoal dizia que tinha que ser de guitarra, mais eu ficava, então já que estão dizendo que tem que ser, eu vou fazer como não tem que ser, porque por que tem que fazer como tem que ser? Entendeu? Continuou no violão. Então fiquei no violão e fui para festival e tocava ali no Parcão com banda de apoio, e a banda de apoio às vezes guitarra, base, sim. E eu fazendo solo de violão. De violão. Solo de teimoso. Até que até que um belo dia dei de cara com uma guitarra lá e pensei, a Marcas na Estrada ali foi... De que ano é mesmo, Marcas? A Marcas na Estrada foi escrita em 1986. Tá. Mas eu gravei ela em 2014. 2014. Era uma coisa já esquecida completamente, né? Sim. E aí veio essa parte da guitarra. Que eu tocava ela no violão. Inclusive eu já tinha tocado ela voz e violão, mas nunca foi gravada. Sim. Era Aristóteles. Né? Só falou, não gravou. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Exato. E aí isso me chamou atenção na Marcas na Estrada, porque eu já estava daí na estrada, como o Jack Lobo, já tinha perdido o juízo, né? Não estava mais trabalhando com carteira assinada, estava eu mesmo, artista, né? Aí alguns amigos lembravam da Marcas na Estrada, de memória. Já tinha guitarra, hein? Não, estava no violão. Estava no violão ainda. E aí aquilo me chamou atenção, como é que os caras lembram? Uma música de 20 e poucos anos atrás que não foi gravada, vou tentar fazer. E quando eu fui relembrar ela de memória, assim, trazer ela, ressuscitar ela, né? Porque eu não sabia mais tocar ela. Sim. E tentar, inclusive falei com meu irmão, que ele que fez a letra, como é que nós... Foi conjunto a letra ou só ele que fez? Conjunto. Conjunto. Aí, mas isso aqui eu não lembro, aquilo ali eu não lembro. Aí a gente foi se ajudando ali, trouxemos ela de volta. E aí eu pensei, mas essa música eu tô a fim de meter umas distorção de guitarra agora e fazer muito instrumental, né? Gravar todos os instrumentos pra... eu gosto disso aí, né? E aí comprei uma guitarra. Comprou a tal guitarra. E aí, agora vou ter que aprender, né? Aí eu pensei, vou... Como aprender, né? Foi bem no finalzinho ali de 2013, né? Na verdade. Sim. Aí, eu estava trabalhando numa empresa de porteiro na madrugada. 13? No final de 2013. Eu já era o Jack Lobo, mas... eu conheci você em 2008, acho, 2009. Mas... Sim, mas eu nesse meio tempo, que eu consegui viver só de música foi só o 15, 16, 17, 19. A guitarra. Mas ali eu não me considerava ainda. Não se considerava. Que excelência! Muito bacana. Eu tinha, mas não me considerava. Pô, que bacana. Aí foi mais ou menos entre final de 2013 e o início de 2014, que daí eu peguei a guitarra e fui fazer aquilo que meu tio falou, né? Aí eu peguei e escolhi umas músicas, Dire Straits, Sultans of Swing, Samba Partido Santana, Europa Santana, e aí vou fazer aqueles que, claro, é mais moderno, com pendrivezinho. Não, com certeza. Aquela história, pedacinho, é essa bruxaria, né? Esforço. E aí fiquei me esforçando. E no começo, com certeza, errava muito mais do que acertava. Sim. Normal. Mas a teimosia, né? Aí é uma prática, uma musculação. Vai desenvolver os bíceps malhando, não injetando. Aí foi, pá! Eu pensei, agora eu tô... No ponto. Aí fui tocar com os caras e escolhi tive sorte, escolhi uns músicos que já estavam aí no mercado aí, né? E vamos tocar com os caras pra ver quando é que é, e ninguém me xingava, entendeu? Aí eu acho. Amigo de verdade. E fizemos um repertório gigantesco, assim, de pop rock, e aí sim entrou na minha cabeça o trabalho do cover. Comecei a cantar aquelas inglesas. E aí você deixou de lado Marcas na Estrada, não? Não, e aí pensei, enquanto isso, gravo Marcas na Estrada. Sim. Sozinho. E aí eu fiz aquela ali que tu conhece, né? Qual? Marcas na Estrada, né? Aquela versão ali.
ela não saiu como eu queria e levei alguns anos para perceber o porquê. E por quê? Conta pra nós. Metrônomo. É? Faltava o metrônomo? Não. Sobrou. Não deveria ter metrônomo. Boa, esse é dos meus, tá aqui. Inclusive, se eu tiver a oportunidade de gravar, e eu acredito que essa oportunidade virá por causa da própria lei da atração. Ela vai, eu vou fazer, como é que se diz, uma... Isso. Como é que os caras falam que tu faz quando tu deseja algo? Me fugiu a palavra, cara. Já escutei isso aí. Tá, mas vamos lá, depois é sobre o desejo? Ele virar real, como é que é? Virar o quê? Ele aparecer, ele se materializar. Tipo, tu quer um carro e pof! Entendi. Como é que é, cara? Manifestação. Eu quero manifestar ainda novas gravações. Dessa música? Inclusive dela, mas eu tenho medo também, porque esse negócio, o cara nunca está satisfeito com a gravação que ele faz. Tá, mas deixa eu fazer o meu parênteses aqui, só que nós estamos no Marcas na Estrada. Tá. E como é que surgiu que você colocou ele, você chama de harmônica e eu ainda chamo gaita de boca? A harmônica, esse nome eu li em algum lugar, que o nome Sim, é para comprar, tu vai comprar, se procurar gaita de boca vem também ali no Google. Mas vai estar escrito harmônica. Você aprendeu assim também do nada, tudo junto? Eu não sei se eu aprendi. Não Na sabe? verdade, a primeira pessoa que toca no assunto. Não, mas eu Ninguém nunca ousou perguntar. Não, eu ousei e vou continuar. E eu quero ouvir a resposta. Eu não sei, cara. Eu sei assim, ó, tem uma básico. Ela é mais simples no caso. Sim. Se a pessoa já canta, eu acredito, e toca um violão, pelo menos. Porque a harmônica ela é dividida pelos tons. Sim. Um jogo de harmônica ele vem com dó, ré, aí vem aquele bemol. Sim. Vem todos os tons. Claro, aí vai estar dentro daquelas variáveis. Por isso a harmônica ela acaba servindo para uma introdução, um solo. E ficou linda a introdução juntos. Junto. Isso, aí quando eu descobri aquilo, eu peguei uma harmônica, até a minha ex-esposa, mãe dos meus filhos, lá muito querida, a Luciane, ela me deu uma harmônica de presente, que de um lado era Lá maior. E o outro lado dela era Mi. Tem isso mesmo. Aí eu, e agora, né? Aí, nessa época que ela me deu essa harmônica, eu tinha escrito o Blues da Cachoeirinha. Certo. Que ninguém sabia que eu tinha essa música, porque eu não tinha gravado, não toquei em lugar nenhum. Era uma composição daquelas que tu toca em casa, né? Sim, sim. Só tu conhece. Tu e Deus. Aí, no começo eu não conseguia botar a harmônica assim para tocar ao mesmo tempo. Aí eu gravei eu mesmo tocando o Blues da Cachoeirinha. Certo. E depois fui me acompanhar com a harmônica. Aí eu vi que era muito... Quer dizer, ela não é que seja muito fácil, ela tem pra frente quando tu... Sim. Ela dá uma nota, né? Quando tu puxa no mesmo lugar, é outra. É outra nota. É o oposto. É o oposto. E assim, aquilo ali, de uma certa forma, daí eu vi que era assim e errei bastante, sem ninguém ver, né? E descobri que era ótimo fazer aquilo. Tá, e aí surgiu... E aí eu vi que o Bob Dylan é isso que o Bob Dylan faz, porque ele faz uma zoeira. Você complementou e terminou Marcas na Estrada. A Marcas na Estrada, daí eu decidi botar a harmônica nela, porque ela pediu ali uma harmônica, né? Pediu, levou e ficou excelente, cara. Como é que faz uma introdução para aquilo lá? O que vai ser, né? Ela tem um desenvolvimento, aquela música. E você tirou o solo da guitarra e colocou a harmônica que ficou excelente. Aí nessa música eu fiz um dueto na gravação de eu contra eu, né? O violão fazendo um solo. Eu fiz aquilo ali em homenagem ao Jack Lobo do violão, né? Sim. E a estreia do guitarrista. E te xingou também. Aí tava tudo entre eu mesmo, porque daí eu era o baterista, o baixista. O baixista, nessa música, pra mim, ele levou nota 10. Eu toquei com baixo Fender, muito bom. Quem era o baixista? Eu. Todos os músicos dessa música sou eu. Todos eram... todos sou eu, são vários eus e ali. tudo nota 10, sabe?
Aí o baterista ficou meio deprimido, né? Sim, sim. O eu batera, Sim, porque não era aquilo ali, eu queria mais presença com aquele baixo. sim. O baixo saiu, Perfeito. e isso que eu descobri depois, culpa. Metrônomo. Eu me deixei influenciar pelo dono do estúdio da época, porque na época eu ouvia muito o que eles falavam e hoje eu não ouço mais ninguém. Certo. Eu só sigo a minha intuição e já era. Da- Ouço muito pouco. Né? Ouço, analiso, mas depois o veredito é meu, na música. Sim. Porque o cara diz pra ti assim, tem que ser com metrônomo. Ai meu Deus, Não, por não. favor. Esse, E eles dizem isso. Então, o que você diz, Eles dizem. esse aqui diz também. O cara botou um metrônomo no meu ouvido e eu já tô com a guia dela gravada, que já foi feita com metrônomo. Sim, Então, primeiro erro, se a guia já foi feita com metrônomo, pra que metrônomo de novo? de novo. Né? Tá. Aí aquele metrônomo botou assim, ó. Era bem assim, ó. Terrível. O que isso tem a ver com Não. marcas na estrada? Eu sou anti Uma música sentimental, uma música Tá. pra viajar, entendeu? Deixa eu perguntar então para você uma coisa aqui, ó. Nós estamos falando, daqui a pouco nós vamos ouvir essa música fantástica, né? Que é Marcas Obrigado. da Estrada. É, espetacular, nós vamos E ela, ouvir. é interessante que ela tem um clima anos 80, mas ela foi escrita nos anos 80. Anos 80. Então ela é autêntica anos 80. Né? Como surgiu esse nome Jack Lobo e Jack Lobo e seus fantasmas? Primeiro veio Jack Lobo. Certo. Na verdade, as primeiras, assim que foi ali no final de 2006, música para mim era só um hobby, né? Sim. Já tinha feito coisas nos anos 80, compôs, já tinha tocado na igreja, contrabaixo, né? Uhum. Contrabaixo não, falei errado, é baixo elétrico. Sim, sim. Contrabaixo é aquela gaveta grande. Assim. Também já foi. Baixo elétrico. Eu já tinha tido a minha experiência musical, mas eu estava trabalhando como assistente de RH, não tinha nada a ver com isso. A música era uma coisa que eu gostava. Aí, no final de 2006, perdi o juízo, que eu disse, né? Vou ser artista, vou viver de música e tal. Eu enlouqueci, graças a Deus. Sim, Porque a vida vai passar igual, né? com certeza. Morra milionário, morra pobre, mas morra feliz. Exatamente. Vai para a cova do mesmo jeito, é isso aí. E aí surgiu o nome? Aí logo que meu nome é Marcelo da Silva Espíndola. Isso, Marcelo. Mas você tirou de alguma revista, mano? Não, eu Não? pensei assim, Marcelo Espíndola, vai ser meu nome artístico. Sim. Aí na primeira apresentação, foi a minha primeira crítica também, meu nome. O cara chegou pra mim depois, ele, gostou? Menos do teu nome. Por quê? Meu nome, Marcelo Espíndola. Sim. Mas a primeira coisa que eu lembrei disso foi da TT Espíndola. Aí eu já pensei em dizer... Mas o seu irmão tem um espinho. Meu irmão é Márcio Benhur. Tá. Mas ele teve sorte de ter um segundo nome, Benhur, né? Eu Então queria você- ser Marcelo Benhur. Você meio que entrou numa questão mental com a TT Espino. Eu só tinha ou botar Marcelo da Silva ou Sim. Marcelo Espíndola. Tá. E não sei, na época eu não pensava. O cara sempre pensa nome de banda, né? A banda vai se chamar tal. Teve uma vez, eu botei o meu nome numa banda de Black Madruga. A gente botava o desenho do Seu Madruga, assim. Nós só temos passados, É. Mas aí o Jack, eu pensei assim, vou. Que é um nome artístico, então. Já que Marcelo Espíndola. Diz ele que Marcelo Espíndola associava diretamente a MPB. Sim. Enfim. E o meu trabalho era um rock, blues, country. Sim. Muda esse nome. Mas ele falou numa boa, assim, foi um cara bem legal. É aquilo que eu disse, não é que eu não vai escutar ninguém. Depende do que a pessoa vai dizer, né? Tu vai escutar e vai analisar. Eu fui pra casa e pensei, esse cara tá coberto de razão. Vou botar um nome. Te deu meio que um choque cultural ali. Vamos botar um nome. Esse nome foi a minha mãe que botou, o governo, não é eu. Pra música. Você é um personagem. Eu sou um personagem. Tem que criar um personagem. Eu sou o Marcelo, mas Com certeza. aí tendo um personagem, inclusive é bom. Porque daí ele é um personagem, não sou eu. Né? Ele tá mais livre. Dissocia como se fosse pessoa física e pessoa jurídica. Dá uma Isso, separada. o Jack Lobo é jurídico. Jurídico. O Marcelo é o CPF. Certo. Né? Então tá, daí. Primeira tentativa. Johnny King. Nunca me esqueço, cara. Tem um vizinho meu ali, o Aguinaldo. Sim, Talvez né? tu conheça Nosso ele. vizinho, né?
Quem não sabe, eu e o Alan. Nós moramos lá, tá? Tranquilo. Aí eu atravessei a rua, ele já tinha a música Riozinho minha gravada, assim, com o Marcelo Espíndola, né? Tá. O Guina? Sim. Botei um nome. Ele, qual? Johnny King. Tá louco? Tá louco? Coisa horrorosa. Um pouquinho desse. Primeiro que eu falei, cara. Sim. Fui pra cá pensando, não, é muita coincidência. O primeiro que eu falo não gostou, né? Sim. Já sei, Johnny Lobo. Não, mas não foi assim tão rápido, né? Eu pensei. Sim, passou ali, mas. Mas aí tá. No outro dia era Johnny Lobo. Aí eu vi o Guina, não vou contar pra ele. Vai que ele ri. E o que ele fez? Não contei. Não contou. Fui direto pro... Foi poupar ele. Eu tinha Riozinho no palco MP3, sabe? 2007, né? Sim. 2007. Aí tinha a gravação da Riozinho que meu irmão botou no site do palco MP3, que é só o áudio ali autoral, muito bom, né? Tá até hoje lá. Tem várias músicas lá agora. Eu vou lá botar o meu nome lá, registrar, né? E escrevi o Johnny Lobo. Johnny Lobo. Não deu meia hora, cara. Veio a notificação de tira esse nome daí, já que sou eu, o agente do cara. O Johnny Lobo é um grande artista. Country. Para nós aqui não é conhecido, mas ele é conhecido em muitos lugares. Né? Inclusive ele é dono de gravadora. Não, e deve ter o nome registrado. Com certeza. Com certeza. Vai lá, que droga. Aí botei Jack Lobo. Surgiu o Jack? Porque nós estávamos olhando Lost. Sim. A série Lost tinha vários personagens. Sim. Que eram os protagonistas ali. Um deles era Jack. Eu tentei todos os protagonistas, nenhum dava certo com o Lobo. E o Jack Lobo deu? John Lobo. Mas por que o Lobo especificamente também? Porque aí eu queria misturar aquela coisa dos índios gostam do lobo, né? Tem o filme Dança com Lobos, né? Sim. Toda uma espiritualidade do lobo ali com os coiotes antigos lá, tá. E também o lobo daí daquela, né, fantasia ali que o pessoal tem do lobisomem, né, que antigamente... E aí vai indo aquele negócio do Jack Lobo, a primeira coisa que vem na minha mente é um cowboy, um bandido aqueles assaltantes que... Agora liberaram, pode entrar no banco de máscara, né? Sim. Se tu entrasse assim, tu era assaltante de banco. Aí nos filmes era... mas não, Jack Lobo, entendeu? Inclusive a primeira apresentação que eu fiz com banda de apoio ficou Jack Lobo e seu bando, pra dar aquela ideia, né? Cowboy, country, blues. Sim. E aí sempre puxando. Mas não tinha fantasmas justamente porque tinha bandas de apoio, né? Aí a banda de apoio não interessa quem era sempre o bando. Seu bando. Então agora nós estamos aqui, então, eu, Alan Huflink, Rádio Sucesso do Vale, entrevistando o nosso artista aí, Marcelo Jack Lobo, ou Jack Lobo, né? E nós vamos então agora satisfazer os ouvidos de vocês, escutando uma das músicas mais bonitas que eu já conheci. E eu sempre digo isso para ele, faz parte da minha discoteca. Nós vamos escutar agora então aqui Marcas na Estrada com Jack Lobo. E grande sucesso que já foi e ainda será. Curtam bastante aí. Só ouvindo bem? Tá ouvindo bem? O que achou do estúdio? Bom, Pode? posso falar? Não sei. Pode? Não. O que eu achei do som? Do estúdio. Bom, ótimo. Muito bom. Eu sou produtor musical, cara. Não sei gravar ninguém sem metrônomo. Tem artistas que a pessoa é obrigada a botar metrônomo, porque senão ela se perde, né? No tempo. Não, mas quando tem cantor que tu grava aí, que tu grava 60 faixas numa música. Só um solinho de violão, outro solinho, a base, a bateria, tudo separado. Essa música aí eu gravei toda ela separada, né? Todos eles sou eu. Nada você carrega no coração.
nem se toca, nem se sente. Os erros despencando no caminho, mas você nem se toca, nem se sente. Marcas na estrada de manhã, o outono passa, mas diferente. Sem controle, o vazio no coração. Esse é de presente. E esse outro, se tu quiser copiar, é todo o arquivo que meu irmão tem no meu trabalho. Nem tudo que tá aqui é autoral, por isso que eu trouxe essa lista. Tá, tranquilo. Essas que eu marquei com um azulzinho aí, é as que, se tu quiser tocar alguma, Tá, vamos ver se dá aqui pra mas fica à vontade, tá? Tá. Tô gostando do... bate-papo. Ó, o papo de vocês está desenvolvendo bonitaço. Papo de músico, né? Papo de vocês está bonito, papo de músico. Ah, obrigado. Né? Eu tô gravando pra nós lá no celular, depois eu te dou a cópia. Ah, lá. Lá tem Depois fica no Face também. A gente tá no Face? Sim. Tu tá em 3 Com imagem? Também, tudo fez. no aplicativo. Bah, não fiz minhas unhas. Ah, que ótimo. Tu tá no aplicativo, no Face, na página. Nós temos aqui o mais moderno sistema de áudio e vídeo do estado. Show. Agora que eu vi nós ali, não tava me vendo. Não, é áudio e vídeo. O mundo tá te vendo. Aí é a estreia do guitarrista nessa parte. Mas não é tu aí? Tu lembra aqui agora, né? Aham, lembro. Tá, pode deixar. A hora que for falar, passa pra ti. Ah, se eu, pois é, o problema é que eu tenho que lembrar que eu tô olhando pra ele aqui, né? Ele é tão bonito assim. Lindo. Gato. Ah, não, é lobo. Lobo. Essa água aqui é pra mim, cara. É, isso é pra você, meu amigo. Ah, que boa. Muito bonito aqui, cara. Bom mesmo. Bem musical o lugar. Vai dar certo isso aqui. Ó, Não, já deu eu tive, certo. eu tive Já deu 38 anos, eu tive estudo de gravação, cara. É? Gravava, mas era cantor gaúcho, sertanejo, Sim. bandinha. O rock quase não gravo. Se você souber de mais alguém que quiser indicar, indica. Pra vir aqui. Sim. Esse Por aí enquanto que é eu teu falei irmão. só pra um amigo meu, que não deu tempo. O Jair, que ele não tem música? Não. Não, ah, tá. E uma hora fazia tudo isso ao vivo, tocando ao vivo, cantando. Sim. Ficou bonito, né? É, e bom é um violão. É, mas deixa eu começar Mas primeiro aqui. Pra É. Mas eu prefiro até assim, com gravação mesmo Sim. e tal, mas. E é mais fácil da gente mexer também. Sim, O violão já fica. Jeito aqui. Não esquece de ligar o dedo. Não, são os dois aqui. Cuida lá. No mais, tudo beleza. Beleza, vamos levar ali, né? Mas tu tá bem, cara. Eu olhei nas fotos do Facebook, achei que tu tava detonado, que tu tá legal, cara. Não, eu tô lindo. Tem só 550 mulheres aí. Não jogou nada detonado, ele foi olhar no meu Face, não, eu tô lindo. Mulher? Aqui tá. Não, não tá, não, tá. Falta um pedaço. Né? Ah, agora ele chega. Eu não sei trabalhar sem fone, cara. Ele não usa E eu fone. não sei trabalhar com fone. Onde tu escuta daí? Tô escutando aqui. Tá rolando som aí, tudo? Aqui, os fones de ouvido, que é uma caixa de som. Ah, sim. E, cara, eu sou anti-metrônomo, eu sou anti que porcaria. Aquelas minhas músicas que você tem no meu CD, é tudo ouvido, tudo junto. É muito melhor. Tem? O metrônomo, sério, ele pode ser útil se a pessoa acha que ele é útil, mas se a pessoa acha que ele atrapalha, É. então, óbvio, não. É a mesma coisa dizer, não gosto de tocar com o pessoal gritando na volta. Então, não, nós temos que tocar com Não, o e pessoal depois nós que gritando. somos bons assim, a gente não admite essas coisas. Não, o metrônomo é. O metrônomo é uma coisa técnica, para fazer bem feito, com perfeição. Não exatamente.
Eu discordo. Ele pode tirar, inclusive, a concentração do músico e aí o músico perde a alma do bagulho para um robô. Outra coisa, quando o cara vai fazer um show, é muito difícil ele dizer, ai, vamos todo mundo de metrô no show. É. E às vezes gravam show, salvam show e é excelente. Músico bom, ele é melhor que o metrônomo. E aí, pessoal, estamos de volta aqui então. Alan Rufflink, Rádio Sucesso do Vale, da cidade de Gravataí, com a ilustre presença do meu amigo músico aí, Jack Lobo. Vocês acabaram de ouvir a memorável, excepcional música Marcas na Estrada. Obrigado. E aí, Jack Lobo, conta mais uma coisa para nós aí, além do nome da guitarra. Então, aí, por que especificamente o Blues da Cachoeirinha? Ali, eu fiz o Blues da Cachoeirinha em 2008. Foi inspiração, assim. Eu tinha ido tocar num clube literário e eu já tinha as músicas autorais que eu tocava. Mas não foi nenhuma ironia. Não, Não? Eu cheguei em casa assim, peguei meu violãozinho, sentei na varanda lá, Sim. olhando pelo céu lá, Sim, pensando. Não esperava, daqui a pouco, quero fazer um blues. Vontade, sim, sabe? Deu vontade de fazer um blues. Aí ficou ali, Sim, é tradicional. E aí pensei, o que eu vou falar, né? Aí, eu não sei explicar na hora, assim, eu pensei, vou fazer o blues da Cachoeirinha. Tá. Aí, a partir da ideia que já tinha um nome, agora eu ia ter que escrever alguma coisa sobre isso. Sim. O que eu vou escrever sobre Primeiro Cachoeirinha? surgiu o nome, então, e depois veio a letra. Depois eu leio. Entendi. Aí eu, agora que eu tenho esse nome, o que eu vou falar sobre Cachoeirinha? Comecei a pensar, eu moro em Cachoeirinha, né? Daí Sim, é sim. o que ela fala ali. Vê que eu falo nela no Madrid, que é aquele prédio Sim, que ali, sim, eu Madrid. digo que em cima do Madrid eu tenho uma bela vista. É porque eu ia no dentista lá em cima e ficava olhando na janela, que Sim. vista bonita. E daí eu fui lembrando essas coisas. Tipo, tem pracinha em Cachoeirinha, tem mulher bonita? Tem mulher bonita em Cachoeirinha. Tem poeta? Tem meu amigo Amaro ali, que Locais assistia, bonitos, né? tem bom café. Nessa época, era a época que tinha ainda a padaria central e o Basote, né? Não estou dizendo que agora não tenha um bom café. Sim, sim. Mas nessa época aí, uma cultura que tinha em Cachoeirinha é que o Basote, 5 horas da manhã, tu tava lá tomando café. Isso. Tu não gosta de café, né? Quem? Tu. Sou viciado em café. Então tu vai entender, né? Na Claro música que ela sim. diz assim, de manhã tem bom café. É. Eu queria isso, falar coisas que não se falam. Tu já viu música falando em café? Não. Tem alguma? Só o Roberto Carlos. E aí também ela homenageia um amigo meu, que é o João Paulo, Sim. que a gente tem um hobby de jogar xadrez. Pra conversar, na verdade, porque o xadrez demora pra caramba, né? Ainda pra focar bastante. Assim. Isso é um hábito que a gente tem 30 e poucos anos. Sim. E aí ele disse um dia pra mim, ele me chama de Chá. O terceiro nome que eu tenho, que é o meu apelido, Chá. Aí ele, ô Chá, uma hora, não tiver nada melhor pra fazer, me cita numa música tua. Aí você não tinha nada melhor, citou ele. Aí eu no meio dessa letra do Blues da Cachoeirinha ali, Sim. uma das coisas que eu pensei, eu tenho que falar no João Paulo é agora. Ah, que sufoco. E aí tem uma parte que ali que eu digo que, como é que é? Que o pessoal fala que Cachoeirinha é um dormitório. Isso aí eu ouvi muito falar que Cidade é um dormitório. O pessoal vai trabalhar em Porto Alegre, vai no baile em Gravataí e E dorme a em cidade Cachoeirinha. dorme, né? É verdade. Aí, aqui, né, todo mundo diz que é um dormitório. Daí eu botei que eu não tô nem aí com isso aí. Porque aqui eu jogo xadrez Sim. com o meu amigo João. Você Sim. tem o meu amigo João. Certo. E assim foi indo e ficou uma letra engraçada. Tá, e Uma letra você- engraçada, ficou boa. E você com aquele seu carro lá, do Jack Lobo, como é que surgiu daí esse, digamos, esse CNPJ, e como é que você ficou Jack Lobo Sessão Tarde e começou a fazer também os covers por aí?
como um excelente guitarrista, claro. Essa ideia de gravar eu mesmo a bateria e tal, Sim. das minhas músicas, é porque eu não queria que as pessoas atrapalhassem minha ideia da composição. Eu não estava confiando assim, nos meus colegas, que eles iam vir com a influência deles. Você era um multiman, várias personalidades e todos nota 10. Eu gostava daquela ideia ali, uma brincadeira que para mim estava muito divertido, sabe? Depois eu me escutar, vou escutar o que eu fiz. Sim. Aí, quando eu comecei, ou eu tinha duas opções para me apresentar, ou eu pagava uma banda, ou eu tocava voz e violão. Sim. O voz e violão eu não tenho nada contra, eu adoro voz e violão, inclusive eu trouxe umas gravações aí, sem voz e violão gravado no estúdio, com uma harmônica, né? É legal, mas eu sempre digo, sou bem franco, o meu limite para escutar um cara tocando isso aí é 40 minutos. Sim. Depois disso, eu vou embora, eu ligo um fone em outra rádio. Mas quer dizer que sem bateria, sem... Por que eu digo isso? Mas, bom, banda ruim pode ter todos os instrumentos, pode ser uma orquestra, se for ruim, não adianta. Não sai do chão. Também não é nenhuma coisa nem outra, né? Não. Mas é que o voz e violão Sim. pode ser o Paco de Lutia tocando e o Pavarotti cantando, mas vai enjoar, cara. Vai enjoar, aquele acústico muito Vai ser sempre demais. Exato. Cadê a surpresa musical, a dinâmica, né? Então, mas tem até uns 40 minutos, é possível fazer vários gols. Depois daí não é possível. Depois daí tu vai tomar pau. Nem bebendo. O pessoal começa a conversar, porque ninguém vai aguentar mais tocar. Isso. E aí então eu nunca gostei do voz e violão. Só para pequenas apresentações. Eu também penso. 20 minutos. Exatamente. 20 minutos com voz e violão, tu mata pau. Os caras vão aplaudir. 20 minutos, mata pau. E aí? E aí com banda não. Com banda, dá pra fazer, uma banda boa, dá pra fazer 3 horas. O problema é pagar os caras. Isso é difícil. 3 horas. Porque um baterista, um baixista, eles estão certo. É altíssimo. Altíssimo. Caríssimo. E aí você partiu então para... Aí eu paguei várias vezes. E toda vez que eu tocava com banda eu não ganhava um centavo. Sim. Mas pelo menos eu me divertia. Só que era aquilo ali. E divulgava também. Mostrava. E aí sim, eu comecei a gostar de tocar com músicos, assim. É muito bom. A gente já tocou junto. Eu toquei bateria mais de uma vez. Né? Você tocou guitarra para mim. Isso, fizemos essa troca aí. E aí? Aí eu tive várias experiências assim, de tocar com vários músicos e tal. Mas eu nunca gostei também de chamar os caras para tocar de graça comigo. Né? Sim, não dá. Né? Então sempre que eu propunha... E vinha na minha memória, assim, que inclusive teve meu CD ali que tem uns músicos participando, mas eles receberam. Sim, não, tem que respeitar, tem que pagar profissional, né? Aí eu pensava assim, mas eu gosto do multi-instrumental, porém no ao vivo, como é que eu vou fazer isso no ao vivo? Né? Sim. Na apresentação ao vivo. Então eu me lembro que alguns estúdios que eu toquei, eu disse para eles, cara, eu quero que vocês salvem para mim só o baixo e a batera. Que depois eu posso reproduzir isso, eu vou achar um jeito. Naquele tempo não estava... Por incrível que pareça, até o pendrive era novidade ali. Sim, era tudo novidade, com certeza. Como o mundo mudou, né? Rápido. Sim, em 1997 veio o CD virgem, só para você ter uma ideia. Pois é incrível, né? Incrível. Cara, não dá para imaginar. Não né? dá. Porque a Recém não tinha isso. Não tinha nada. Aí eu não sabia nem como é que eu ia reproduzir o baixo e a batera para fazer ao vivo. Sim. Mas eu queria já ter os arquivos. Porém, eu nunca consegui. Na hora do estúdio, lá também tu paga o estúdio, é por hora, não sei o quê. E quando tu vê, tu já foi embora e não levou o que tu queria. É verdade. Tu saiu com a música pela meia metade. Boca e olha lá, né? Sim. Mas tudo bem. Tudo é aprendizado também, né? Experiência, tudo é válido. Quando veio... Aí entrou os Fantasmas. Depois eu tentei fazer... Aí eu pensei assim, eu preciso ganhar dinheiro tocando música. Como? Em cachoeirinha. Mas qual é o significado dos Fantasmas? É uma alusão todo mundo invisível? Isso. É? Eu fui tocar... Eu toquei com um trio. Foi assim, fiz uma dupla. Toquei de dupla. Sim. Depois mudei pro trio. Do trio virou um quarteto. Depois toquei com
orquestra, digamos assim, 10. Tudo fantasma. Tudo rápido, assim, não, uma questão assim de um mês para o outro, do mês para o outro, todo mundo pessoas. Sim, sim. Pessoas. Aí, tudo músicos, cada um tá aprendendo alguma coisa. Sim, sim, certo. Mas aí eu saí do Parcão ali até, tinha tocado com a Orquestra Engrenagem, nós tocamos 30 minutos, só 30 minutos. E aí eu saí dali pensando, meu Deus, que trabalheira para tocar 30 minutos. Eu quero tocar umas 2 horas para matar minha vontade, quero ganhar um dinheirinho. A gente cobrou 2.000 para tocar ali 30 minutos, R$2.000, em 2015, sei. Sim. Puxa vida, sabe quantos ficou no meu bolso? 100 pila. R$100? E eu era, no caso, o nome que ia na frente, Jack Lobo, né? 100 pila. Sim, assim. Eu pensei, A evasão de será que eu não consigo capital ganhar? foi só em Eu consigo 1900. ganhar um pouquinho melhor, será, né? E aí aí fui pro registro do nome, CNPJ, etc, do Jack Lobo, e Sim. vou criar um trabalho multi-instrumental. Vai ser a minha banda de apoio vai ser virtual, vai ser eu. A primeira ideia foi bem maluca, assim, eu fui lá no Cleiton Amorim lá e Sim. levei uma bateria que eu fiz em casa, de lata. Sim. E eu uso até hoje algumas gravações daquilo. Tem sujo, né? Eu gravei a bateria de lata com um prato de verdade, né? E sabe aquele ritmo que lá nos Estados Unidos chamam de tamborim? Sim, Que aqui sim. o pessoal chama de, como é que eles dizem, meia-lua? Tamborim. Nos Estados Unidos é tamborim. Tamborim. Isso, exato. Mas a tradução para nós seria ritmo. Sim. Ritmo. Porque aqui o tamborim é coisa... né? Exato. Eu botei ele no pé, para ser o chipô. Ficou muito estranho e ao mesmo tempo ficou bom. E aí a base toda, criei... Não botei metrônomo. Aí eu mesmo, eu fiz uma base de violão. Vou dar um exemplo, Sultans of Swing, do Dire Straits. Sim, Dire Straits. E depois me acompanhei com essa bateria de lata, tudo no estúdio. E levei pra casa, fiz bete balanço. Então, mas eu tenho que te pegar uma sinuca de bico aqui. Como é que é essa história que ficou bom, mas ficou estranho? Como é que é? Ficou diferente, ninguém nem sabia diferente. identificar o que é aquilo, mas dava um som. Dava um som. E aí levei, inclusive tem uma música que eu trouxe aí, mas é muito grande, a Rosa de Outono, mas eu quero que tu escute ela numa oportunidade que tu analise, que ela tá com essa bateria, e essa base de violão e a minha guitarra. Sou eu com eu mesmo, né? Jack Lobo e seus fantasmas. Entendi. Ali eu pensei, que nome eu vou botar? Primeiro eu pensei, Jack Lobo é a banda imaginária. Nossa. Jack Lobo e os invisíveis. É a família Adams e tal. Jack Lobo e a orquestra invisível. Que orquestra? Tem 2 caras me acompanhando. Aí daqui a pouco deu um estralo, os fantasmas. Jack Lobo e seus fantasmas. Sim. Os seus, são ele. Sou eu sou o meu próprio fantasma. Jack Lobo e seus fantasmas. E aí fui experimentando, assim, comecei a tocar nos bares. Tá, mas aí deixa eu perguntar então, como é que foi tocar nos bares? Você gravava tudo e tocava a guitarra, a sua banda de apoio? Aí eu tive que comprar um equipamento específico para poder fazer essas apresentações, né? Porque eu fui no Cabeça Musical fazer propaganda do cara. Sim. É meu amigo, muito bom aí, Pastor Cabeça Musical. Isso, uma loja excelente. É, excelente. E aí eu fui pedir para ele, o que eu preciso para fazer isso? Aí ele disse, compra isso, isso. E fica pronto. Aí comprei, né? Tudo fiado, tudo fiado, né? Aí, mas agora, aí ensaiei, aí veio uma experiência muito legal que era ensaiar comigo. Contigo mesmo. É obrigado a ensaiar. É obrigado. Aí eu botei um clique nas primeiras gravações, né? Sim. Tipo ali, eu tocando essa Sultans of Swing, vou pegar por exemplo, base de violão e essa bateria que eu fiz em casa. Sim. Gravei ela sem metrônomo, por isso defendo que metrônomo é pra quem quer. Não, tamo junto, sem metrônomo. Quem não quer, não quer, quem quer, metrônomo tem que dar um tiro, assim, Gravei ela ficou com o tamanho que eu queria, 6 minutos. Né? Sim. Fiz ali, na minha mente estava passando as outras partes dela, Sim. Só que essas outras partes, que seria o vocal e a guitarra solo, é o que eu queria apresentar ao vivo pro pessoal no bar, né? E aí em casa, reproduzindo, em pendrive,
com um clique, né? Você fez a banda no equipamento. Aí eu rolava lá, anotar o equipamento, né? Tec, 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 ten, ten, ten. E aí a guitarra já equalizada, meu microfone, eu fazia minha parte, Sim, guitarra sim. solo e vocal. E não me enxergo, né? Só me ouço. Mas isso é ótimo pro ouvido. É ótimo. Porque tu é obrigado a ouvir, E aprende. na marra. Na marra. E aí tá, depois eu peguei tem alguns músicos amigos meus que começaram a me enviar fantasma, né? Feito por eles. Ah, Tem um amigo meu, Luciano, ele me mandou ele fazendo contrabaixo e bateria e um violão base da San Francisco Knights. Harpo. Me mandou. Gravação Harpo. Ele me vendeu. Eu Sim. falei para ele que queria fazer, ele, eu faço umas aqui. Me manda a lista. Eu fiz mais, cara. Eu mandei isso aí, San Francisco Knights, as que eu queria tocar em bar isso aí, né? Linda música. Aí ele mandou, veio tudo por Facebook. Sim. Tu acredita nisso? Aí baixava no computador, botava no pendrive, equalizava no, como é que é, MP3 Game, Sim. pra dar o ganho igual, tá? Depois ia ensaiar comigo mesmo. Depois os vizinhos começaram a vir, que tem uma banda tocando ali, né? Agora era uma orquestra. Mas na hora que terminava o ensaio, saía só eu, né? Sim. Onde é que tá os outros, né, cara? Certo. E mais assim, nesses termos aí que você falou, você montou a sua própria banda. Qual foi Minha banda de apoio, qual foi o teu primeiro show? Nesse sistema aí, foi no Point do X, já foi Point do eliminado. Todos os bares que eu toquei fecharam, não é azar meu, é que deu pandemia e fechou tudo. Né? Sim, imagina. Foi o Point do X, logo em seguida eu toquei no Escola, Proativo, toquei no... Aí fui tocando. Toquei no bar do Samurai. Você lembra do Samurai? Lembro. O Samurai se arriscou, me pagou pra tocar ali, tu acredita? É. Várias vezes no churrasco e tudo. Né? E Marcelo, então... E aí foi sim. espalhando, né? Sim. Depois eu tinha agenda. Tá. Consegui viver ganhando assim como um... Músico mesmo. Coisa mais boa. Né? Então, eu quero agradecer a tua presença, né? Obrigado pela presença, ilustre presença, grande músico, compositor, guitarrista, marcas na estrada, né? Você quer deixar aí o seu contato aí para o pessoal? Sim, pessoal, para trabalhos autorais, contem com minhas loucuras, né? Sim, todos somos. Confiem nas minhas loucuras. Aí para trabalhos, assim, se o pessoal quiser, no aniversário, eu toco clássicos, né? Sim, sim. Aí eu faço um trabalho com clássicos, que tem essa banda invisível. Quer deixar o seu e-mail, Eu faço telefone? guitarra solo e vocal. Eu vou deixar o telefone, então o WhatsApp, né? 99 420 6513. Pode repetir, por favor? 99 420 6513. Certo. Uma festa de clássicos, a pessoa pode dizer para mim, eu quero só nos 80 bem para cima ali, para dançar, para se divertir. Eu faço, o pessoal curte muito. Isso, tem muita gente que já conhece até isso aí, né? Você tem Facebook, outras coisas? Ou... O Facebook, no Facebook é Jack Lobo, o Jack Lobo é com 2B. 2B. Porque foi registrado com 2B. Sim, imagino. Né? Para não ser tão comum. Tão jaguar esse nome. E tem o Lobo de Cachoeirinha. O WhatsApp eu já disse, né? O Instagram também é o Jack Lobo com 2B. O Instagram é esse entrei. Eu nem sei como é que eu tô lá. Mas sim. Jack Lobo com 2B. Geralmente eu posto alguma propaganda. Mas é que eu esqueci, qual é mesmo o teu telefone? 99 420 6513. Certo, então você faz desde trabalho autoral até... Sim, se quiser me chamar, por exemplo, para criar uma guitarra solo para sua música autoral, sim, eu me arrisco. Não arrisco, eu recomendo, inclusive. Eu recomendo. Não, eu gosto muito de criar, né? Sim, isso, o poder da criação. Criar solos, criar também... eu tenho uma letra, gostaria de fazer dessa letra um heavy metal, gostaria de fazer dessa letra um blues. Ok. Então nós vamos encerrando aqui. O primeiro programa é só autoral, Minha Chance. Rádio Sucesso do Vale, Alan Ruflink, advogado e músico. Hoje o nosso astro local, Jack Lobo, né? E hoje ele veio sem os fantasmas, né? E como eu já falei, então hoje eu vou dar um bis aí para vocês, estamos encerrando. Vamos encerrar então, para quem não ouviu,
Marcas na Estrada, Jack Lobo, né? Que é uma música autoral, porque aqui só roda autoral. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Isso aí. Tocou aí, tá tocando? Tá tocando. Tá. É baixinha essa música. Ah, ela começa Ah, baixinha, ela vai subir. Com a gaita, gostaram? Como é que foi? Ótimo, ótimo. Foi legal? Foi bom? Gostou, Marcelo? Gostei. Tá Olhei, gente, Primeiro foi pra- direito, né? Calhei, bicho. João. Como é que tá? Posso Beleza? fechar aqui agora? Agora pode. O que eu ia te dizer? Tu tem como copiar esse pendrive? Copia agora aqui já. O que eu vou te dar uma explicada aqui, Só ó. deixa eu desligar ali o telefone. Aqui, eu fui no meu irmão. Olha aqui o que deu de pessoas, ó. Muita gente. É? Coisa boa.